Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no relatório do Vino e do Viu, aquele combo que eu sempre faço aí com os dois fundos. Vamos conversar um pouco sobre o Vino primeiro, que é o mais famoso dos dois, depois a gente vai para o Viu, para o encerramento do vídeo. Enquanto isso a gente vai trocando uma ideia sobre os fundos, como é que eles estão. O Vino, pessoal, é um tipo de vídeo que eu gosto sempre de bater naquela tecla da questão da Rede Globo, da última emissão, porque é legal rebater alguns argumentos que eles trazem aqui e tal. Nesse relatório eles trouxeram vários argumentos de tipo assim, olha, o fundo tá barato, cotistas tem que comprar, olha só como é que tá barato e tal. Enfim, quando a gestão começa a fazer isso demais, é aquela coisa, eles não entendem porque o fundo tá tão no limbo e aí eles começam a falar. Enfim, o yield anualizado de 8,2% em relação a essa cota aí de R$ 49, o fundo vai pagando 34 centavinhos. Ano passado, praticamente inteiro, ele ficou pagando valores bem melhores, né, justamente por conta de não recorrentes, de vendas que ele tinha realizado. Ele comenta sobre o valor implícito dos imóveis, a gente vai falar disso já já, e são mais de 125 mil cotistas. Aqui ele começa falando um pouco do valor por metro quadrado, né, que hoje o fundo vem sendo negociado abaixo do valor patrimonial, né, que você compra uma cota, você comprando uma cota do Vino, você está pagando aí R$14 mil no metro quadrado dos imóveis, e no patrimonial é 15.350, enfim, explicando um pouco para o cotista, basicamente falando, cotista, tá barato o fundo, se compra aí, gente, vamos lá, vamos subir, vamos fazer chegar no VP aí que eu tô a fim de emitir e aumentar minhas taxas. Mas o ponto principal do Vino é que a gente vai falar a questão de dívidas, de risco, o que é mais pra frente. No mês, galera, não teve nada aconteceu no mês desse fundo, nada. Por isso que eles colocaram aquilo lá, porque senão fica aquele relatório meio pequeno, né? Enfim, o fundo teve um resultado de 56 centavinhos, resultado financeiro negativo de 18 centavos, a gente tem aqui despesa financeira de 20 centavos, que são as alavancagens. Então hoje a alavancagem consome aí pouco menos da metade do que é gerado dentro do Vino, né? Considerável os valores se você pegar. Se você pegar aqui o que é taxa de gestão e administração, né, que são 5 centavos, então o que vai embora de taxa e de pagamento de dívida é praticamente metade do que o fundo tem de resultado aí no mês, né? Enfim, ele tem que estar com acumulado de 40 centavinhos, que ele não usou, nem mexeu, né, não colocou nada para dentro, nem tirou. Tem um guidance da gestão de 36 e 32 centavos, vem pagando 34, então acaba que o recorrente está sendo esse valor. Rentabilidade não tem muito o que falar não, viu, pessoal? Ele vem aí abaixo, né, sendo negociado bem patamar, se pegar o retorno aqui, o total, né? Bem, o fundo de 2019, nesse tempo todo é como se o fundo não tivesse andado, né? Ele andou 2,6%. Então, não andou nada, né? Foram aí 3 anos que o fundo não saiu do lugar. Isso considerando, acredito que esse ainda é um gráfico com retorno total, né? Tem rendimento, deve ter rendimento nesse meio, enfim. Fundo com 125 mil cotistas, volume médio diário de 1,8 milhões. Carteira dele, e agora a gente já começa a falar sobre a questão dos riscos, né, que eu falo tanto com vocês quando eu gravo sobre o Vino, fica até chato, mas paciência. A gente tem aí hoje 36% de alavancagem, uma alavancagem que veio aí para dentro do fundo, uma alavancagem cara, principalmente da Rede Globo, da IPCA mais 7, esse fundo que tinha uma alavancagem no patamar bem baixo, e aí eles fizeram aquele esquema da Rede Globo, aquele negócio da Rede Globo, e com isso jogou a alavancagem do fundo num patamar extremamente alto e o retorno para o seu cotista no final, no frigir dos ovos, foi extremamente baixo, né? Enfim, cara, o fundo hoje tem 22 milhões de reais em obrigações nos próximos 12 meses. Ele tem 38 milhões aí no caixa, então mais ou menos metade, né? Eu gostaria muito que tivesse um gráficozinho para a gente saber quanto que ele vai consumir de caixa nos próximos anos, para a gente saber aí de fato esse caixa de 38 milhões, quanto tempo esse negócio vai durar. A gente já sabe aí que nos próximos 12 meses ele vai ser consumido praticamente pela metade. Então fica aí o risco, ele entra naquele risco, pessoal, igual o Rect tem um risco parecido, que é aquele risco de você ter que
emitir quase que uma vez por ano. Aqui eu não sei quantas, se vai ser uma vez por ano, enfim, é difícil, como eu falei, não tem os dados. No RECT a gente sabe que é uma vez por ano, porque o gestor já falou. Mas de toda forma, a gente consegue ver as dívidas aqui do fundo, e eu tô bem curioso para ver o que esse fundo vai fazer aí nos próximos anos, né, no médio e longo prazo, o que ele vai aprontar. Aqui um pouco dos indicadores operacionais dele, o aluguel bem em linha aí com o mercado, a taxa de ocupação é legal, né? Tá tendo algumas desocupações aqui que vai dar um incrementozinho na vacância, a gente já viu aqui. A vacância dele deve chegar no patamar próximo de 90. A ocupação, no caso, né, vai cair para o patamar aí de uns 95, até um pouco abaixo disso, a gente vai acompanhando. Aqui, questão do portfólio, a Globo hoje é 1/3 do fundo, por isso que a gente brinca de vez em quando, né? Chama de Globo 11, porque, né, depois que a Globo entrou, criou-se essa dependência, né? Mais de 1/3 do fundo é do imóvel da Globo, fora que a Globo ainda tem 20%, acho que é 20% das cotas do fundo. Enfim, cara, é aquele ponto que eu falei com vocês já em vários vídeos. Esse último negócio da Globo não trouxe ganho pro seu cotista, não valeu a pena. Eu já falei isso aqui por várias vezes na minha visão, não valeu a pena. Por quê? Primeiro ponto, explodiu a alavancagem do fundo para ganhar 1 centavo por cota, então ridículo. Criou-se uma dependência muito grande da Globo, né? Mais de 1/3 da carteira da receita vem da Globo. Terceiro, colocou aí 20% do fundo nas mãos da Globo, né, de um institucional. Então, cara, não vejo, para mim nunca fez sentido essa emissão. Eu espero, né, que daqui a algum tempo que eu esteja errado, mas, né, que eles tirem o coelho da cartola e tal, até porque, né, galera, não é porque eu venho aqui e aponto os riscos, os problemas e tudo mais que eu quero que o fundo se foda, porque para gestão o que vai acontecer se esse fundo, sei lá, se estoura um problema grande em qualquer fundo imobiliário, não só nesse? Não acontece nada para gestão ela vai continuar ganhando a taxa dela. Quem se ferra na história são os cotistas. Então nunca que eu venho aqui querendo um mal de algum fundo, mas eu gosto de mostrar para vocês as coisas que ocorrem para vocês pararem e pensar, falar, cara, e aí, vale a pena? Enfim, vamos seguindo. Bastante contrato atípico, né? Até porque todos esses que estão circulados aqui são contratos típicos, então a gente tem 36% na mão da Globo, 17% na mão da própria Vinci, da própria gestora, o imóvel que a gestora é o inquilino, né? Isso também é muito questionado pelos cotistas. Isso eu nem questiono tanto e tal, não é algo que me incomoda tanto igual a Globo, né? Mas, enfim, a gente vai acompanhando. Fico curioso para ver, né? A sorte com um contrato atípico, mas se fosse um contrato típico, algo do gênero, como é que ficaria o repasse da inflação para a Vinci? Se seria feito na íntegra, se não ia? Então, são pontos que o pessoal comenta. Prazo médio dos contratos de 8,5 anos, prazo relativamente longo, tá bem tranquilo. E aqui os imóveis, os boutique offices, que era a pegada desse fundo. E aí, ele foi e comprou o da Globo. Eu sempre falo, galera, não faz sentido algum. Não é aderente à estratégia do fundo. Enfim, cara, esse mês é isso, não tem muito o que falar. Esse vídeo vai ser bem rápido. Viur, cara, é o fundo de renda urbana / educacional, mais educacional do que renda urbana da Vinci. Vem sendo negociado bem abaixo do VP. Olha só, fundo de tijolo sendo negociado abaixo do VP, pagando mais de 10% ao ano. É difícil achar hoje fundo com essas características, né? Mas para quem gosta de yield, esse fundo ficou lá tipo, menos de 7 reais, se não me engano, que bateu a mínima até um pouco menos. Depois dessa alta, mas enfim. A gente vai acompanhando aí. Ele tem um acumulado de 10 centavinhos, praticamente uma renda, né? Um pouco mais de uma renda. E o rendimento mensal dele entre 7 centavos e 7,6 centavos. Como ele desdobrou, né, pessoal? Aí que tem essa questão. Mas imagina se ele fosse base 100, seria entre 70 centavos e 76 centavos. Enfim. Tanto que esse fundo não acontece nada, ele é bem paradão. Tanto nem comentário de nada, né? Já vai direto para a DRE dele. O fundo tem um resultado de 95, tem um gasto aí de um resultado financeiro de menos 0,09. Tem aqui a despesa financeira das alavancagens, as taxas e tudo mais. Enfim, ele ainda botou 0,003 no bolso aí. O guidance da gestão tá aqui. Ele vem nos últimos meses, né? Veio subindo bem esse guidance. Isso aí foi um ponto legal desse fundo. Aqui um pouco da rentabilidade desde o IPO, ladeira abaixo.
E agora tá em um retorno. O IPO dele fez recentemente um ano, né? Então, menos 7% aí no ano. Fundo que são 8 mil cotistas, a liquidez vem melhorando devagarinho, né? Não é das melhores, mas enfim, tá indo devagarinho. Aqui o fundo é um fundo bem pequeno, né? Um patrimônio líquido de 250 milhões de reais, sendo um ativo total aí de mais ou menos 370 milhões de reais e um passivo de 120. Então dá mais ou menos aí também algo próximo de 30% de alavancagem. Então, uma alavancagem considerável, mas, pelo menos nesse caso, a gente tem esse CRI da Anima ali, uma taxa bem boa, né? IPCA mais 5,6, bem barata essa dívida. A gente consegue ver aqui 90% de toda a alavancagem do fundo. O aluguel médio vem crescendo bem, até porque tem bastante contrato atípico nesse meio, né? Então acaba que vai ser repassado na íntegra. O portfólio dele, uma concentração bem grande na Anima, a Anguera, bastante coisa de educacional, né? Praticamente uns 80% do fundo é educacional. Aqui um pouco entre contrato típico e atípico. O portfólio com prazo longo, né? 9,3 anos, bem tranquilão. 23 começa alguns vencimentos, 24 mais, então vamos acompanhar para ver como é que vai ser. Aqui é a localização dos imóveis, a Anima lá em Porto Alegre, lá em Canoas, a Anguera Campinas, Facamp, o laboratório da DASA e uma loja lá da Lebisco lá no Maranhão. Enfim, cara, é isso que tem para falar, jogo rápido aqui, vamos acompanhando os riscos desses fundos, a gente já conhece os problemas e tal, eu tô aguardando alguma coisa acontecer pra gente ver se vai ter algum tipo de mitigação de risco, ou se o risco vai aumentar, enfim. Cara, vamos acompanhar, beleza? Fica aí o vídeo, até a próxima, fui!